que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! River Plate e Vasco. Sem dúvida será o jogo mais emocionante dessa primeira fase da Supercopa. Os argentinos jogam pelo empate e o Vasco só pensa na vitória e na vingança. Quer devolver o resultado da primeira partida, 5-1 para o River. O lateral para fazer a cobrança, ele chuta bem, bateu, 4-1 no placar. Hernan Dias, com perfeição, bate a penalidade máxima e faz o quarto gol do River. Do River chegar, a chance é boa. Passou, olha o gol do River Plate. A bola passou nas pernas do César Prates. Medina faz 5 para o River, 1 para o Vasco da Gama. No momento que está aparecendo o trio de arbitragem aqui em São Januário, no Rio de Janeiro, comandado pelo chileno Eduardo Gamboa, auxiliado por Luiz Penha e Juan Riquelme. É um trio chileno para uma partida de muita responsabilidade envolvendo o futebol brasileiro e o futebol da Argentina. Você sabe perfeitamente, não precisa mais explicar da rivalidade dos dois centros. O Vasco da Gama ainda tem a vontade de devolver aquela goleada que o River impôs lá na cidade de Buenos Aires quando perdeu por 5-1. E assim a gente vai tocar o barco, porque o jogo é decisivo, importante, casa quase que cheia. Eu tenho a impressão que a gente terá realmente hoje um grande jogo, um jogo cheio de emoção. E aquele detalhe, todo mundo sabe que um time quando vem jogar pelo empate, é o caso do River, o empate serve para o River, para o Vasco é vencer ou vencer. Os minutos da partida são sempre importantes. Se o Vasco não fizer gol nos primeiros 10, 15, 20, começa a dar moral para o adversário e começa a pesar. O time do River hoje não vem com a sua camisa tradicional, não, que é a camisa branca com a faixa vermelha em diagonal igual ao do Vasco. O Vasco, é claro, ou com uniforme preto com faixa branca ou camisa branca com faixa preta. Para há uma expectativa para a entrada do Vasco da Gama, porque todo mundo sabe o foguetório que o pessoal faz aqui, realiza aqui. Parece que hoje teremos uma grande festa na entrada do Vasco. Está tudo armado lá atrás do placar eletrônico, onde está o primeiro campeão sul-americano invicto. Veja a garotada do Vasco, numa noite de muita festa em São Januário. Vai surgir o Vasco da Gama. Vamos ver a coordenação se está perfeita para que os fogos sejam colocados em ordem. Aquela bateria de foguetes. Vamos ver, vamos ver. O público já vai se agitando para a chegada do Vasco da Gama às 21h51. Esse horário é para atender a Argentina, que não tem horário de verão. Vem o Vasco, uniforme branco com a faixa preta. E agora vamos ao espetáculo pirotécnico.
recebido com muita festa o Vasco da Gama aqui na sua casa, no jogo decisivo da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Olha pelo espetáculo apresentado agora e que continua sendo apresentado o jogo. Olha que maravilha. Imagine você nas finais do Campeonato Brasileiro de Futebol, as 8 equipes classificadas. O que nós vamos ter? Agora, o que balança isso daqui, senhor Gerson? É uma brincadeira, como você disse. O Gerson está se segurando aqui. É a festa do torcedor do Vasco. Vamos lá no gramado com os repórteres Adson e o nosso Pascoal. Luciano, quem esteve aqui quando o Vasco enfrentou o Racing pela Supercopa, empatando em 1-1, lembra bem que os argentinos fizeram uma catimba tremenda nesse jogo. E o Vasco hoje está usando aí tudo o que pode para combater essa possível catimba do River Plate. Uma campanha para que os torcedores comparecessem ao estádio. Hoje o sócio em dia não paga, as sociais estão quase lotadas, mas os fogos de artifício, o Vasco usa tudo o que pode, já esperando aí uma catimba forte do River Plate, que hoje joga pelo empate. Hoje à tarde no hotel onde o Vasco estava concentrado, o zagueiro Mauro Galvão me dizia que o Vasco deve buscar usar o máximo que puder os lados do campo para tentar furar o possível bloqueio do River Plate. Ele também me dizia que lá em Buenos Aires, 2 jogadores impressionaram muito o zagueiro vascaíno. O chileno Salas, atacante que também volta para buscar jogo, e o atacante Rambert, que hoje fica no banco de reserva, já que o técnico preferiu colocar mais um volante, o técnico Ramon Dias, colocando um homem de marcação, sacando o Rambert, que é atacante. Aqui o Juninho comigo. Juninho, boa noite. O Vasco realmente hoje deve buscar aí os setores dos lados do campo para tentar furar esse possível bloqueio do River. Boa noite. Boa noite, Atos. Boa noite a todos da Bandeirantes. É um jogo difícil. Nós já conhecemos a equipe do River. Uma equipe que marca bem, sai rápido nos contra-ataques. Mas o Vasco jogando em São Januário tem que aproveitar esse apoio da torcida aí. Partir pra cima, buscando o gol, cuidando bem dos contra-ataques, mas se Deus quiser, com a vitória nossa. Tá aí o Juninho, o Vasco está confirmado. Pois é, o Vasco então confirmado com o Márcio, camisa 1, que substitui Carlos Germano, que não foi inscrito na Supercopa. 2 Maricá, 3 Odivan, 4 Mauro Galvão, 13 Felipe, no meio-campo 5 Luizinho, 15 Nasa, 16 Juninho, 11 Ramon, e no ataque 10 Edmundo, 9 Evair. O técnico do Vasco é Antônio Lopes. O time do River para esta partida tem Burgos, número 1, Hernan Dias, número 4, Ayala, número 2, 6 Berisso, 25 Placente, 8 Montserrat, 5 Astrada, 11 Berti, 10 Gajardo, 3 Sorin e 7 Salas. O treinador é Ramon Ángel Dias, treinador que inclusive jogou no seu tempo como profissional na seleção da Argentina. O trio de arbitragem, Eduardo Gamboa, do Chile, 41 anos, ele é bancário. É a 5ª partida dele na Supercopa. Apitou a vitória do São Paulo contra o Vélez Sarsfield da Argentina por 5-1. Luiz Penha e Juan Riquelme são os seus auxiliares. Vai se dissipando a fumaça aqui em São Januário. Parece que agora teremos condições visuais para a partida. Um agradecimento especial à direção do Clube de Regatas Vasco da Gama, que libera a transmissão, inclusive, para o Rio de Janeiro. Aquele abraço ao torcedor vascaíno, ao torcedor brasileiro que vai ver aqui no Rio Vasco e River. Vai começar o River do lado esquerdo. Está lá o jogador com o número 10, Gajardo. O Salas está de frente para você. O Evair está de costas. Edmundo. Começa a decisão desse grupo. Para o Vasco, só a vitória. Para o River, o empate, a vitória. Hernan Dias. Se aproxima ali o jogador Ramon. Tentativa do time da Argentina. Toda a atenção é pouca no início do jogo. Virou bem para o time do Vasco, Luizinho. E saiu o primeiro cartão amarelo do jogo para Luizinho do Vasco.
Cartão para o Luizinho por reclamação. O Luizinho ali alegando, fazendo gesto com a mão que não teria reclamado, mas o árbitro confirmou o primeiro cartão do jogo para Luizinho do Vasco. Hernandias, a estrada bateu, Márcio pega bem. Olivan, 0 para o Vasco, 0 para o River. Supercopa dos Campeões da Libertadores aqui na Band para você. Felipe, passou bem, levou a marcação do Montserrat. Lá vai Felipe. Boa abertura até o Ramon. Cercado por 2. Parou bem. Evair, olha a entrada do Edmundo lá pela meia. Largou pro Edmundo, contra 2 pro Evair. Na triangulação, bateu, passa na primeira oportunidade do Vasco. Na chegada do Luizinho. E o Nasa também se aproximando, Juninho, pessoal do meio do campo marcando presença, tiro de meta, Pascoal. Mas essa passou muito perto, agora tem 2 bolas em campo. O árbitro manda o Gandula tirar uma bola. Vou dizer para você, o Burgos, que é goleiro reserva da seleção da Argentina, tomou um belo susto, hein, Luciano? Vai a repetição mais uma vez, você viu a bola passou ali pertinho da trave, 0 para o River, 0 para o Vasco. Felipe. Bem-vindo ao Vasco. Olha só o River chegando, o Divan. Deu a falta o árbitro chileno. Olha só o perigo contra a meta do goleiro do Vasco, Márcio. Início de partida, jogo corrido, movimentado. Tá aí o goleirão do Vasco. Tá lá chamando a base da barreira, o goleiro Márcio. 5 minutos, 24 segundos, 0 para o Vasco, 0 para o River. Vamos ver a cobrança, quem bate bem dali, hein? Aí é o Gajardo. Você vê que o Gajardo tá lá, tomou distância. O Salas fica se intrometendo na barreira do Vasco por cobertura. Gol do River! Gajardo! E o Pascoal avisava da linha do Gajardo, meteu no ângulo e eu dizia 0-0 é difícil. 1-0 River em pleno São Januário. Calando a imensa torcida do Vasco, 6 minutos 13 segundos. E tem lá uns 20 torcedores do River, com a bandeira do River comemorando 1-0, um golaço do Gajardo. Adson. Luciano, o detalhe é o seguinte, eu estou aqui bem atrás do gol, além dos homens da barreira, 3 homens do River ficaram na frente da bola, junto à barreira, e tamparam completamente a visão do goleiro Márcio. O Márcio não viu a bola, quando ela saiu bem colocada, foi um tiro indefensável para o goleiro do Vasco. Tá aí, 1-0 River Plate. Gerson, o torcedor quer saber se há poder de recuperação no time do Vasco, Gerson. Bom, tem poder, o Vasco tem poder de recuperação, o time do Vasco é bom, está jogando bem, tá certo? Não houve falha do goleiro, a bola entrou onde ele não podia alcançar, o Gajardo bateu muito bem colocado, é um grande jogador. Agora, o time do Vasco da Gama, olha lá o Edmundo chegando, vai Burgos. o time do Vasco da Gama tem que forçar o lado esquerdo aqui do Felipe, com a chegada do Edmundo pela meia direita e a chegada pelo meio do número 9, Evair. E quem vai se meter na diagonal é o Ramon, porque pelo outro lado está muito preso o Felipe e o armador do Vasco, que é o Juninho, está sendo marcado pelo número 3, Sorin. E o Juninho está muito pela meia direita. De repente, se o Juninho passar um pouco mais para o meio, talvez abra aquele setor direito do Vasco para o apoio mais intenso do Maricá. E o Vasco tem especialistas desta posição. Tem o Evair, que já marcou muitos gols na sua carreira. Daí, e ele é quem pede para fazer a cobrança. Se for o Evair batendo, ele deve colocar no contrapé do goleiro, ou seja, no canto direito do goleiro Burgos. Veja o goleiro Burgos, goleiro alto do River Plate, 1-0 River. Ramon Dias está na lateral do campo, dá uma olhada, Luciano. Lá vai Evair, grande oportunidade para o time do Vasco.
Bateu mal. Bola fora, tiro de meta que favorece ao River da Argentina. Hoje, logo após a Supercopa, tem sorteio Telesorte para você. Odivan. Esse jogador Gallardo, que marcou o gol do time do River Plate, tem 22 anos e já tem uma proposta para jogar na Itália de 7 milhões de dólares. Que bola que o Ivair deu pro Ramon, hein? Último homem na sobra é Berizzo. Apertou o Ivair. Olha o Edmundo chegando. Dominou, ganhou, vai fazer. Atenção, atenção. O árbitro já tinha paralisado o jogo. O árbitro já tinha paralisado, marcando a falta de Edmundo Pascoal. O jogo já estava parado, tanto que o árbitro Eduardo Gamboa ficou parado, apontando para o local. E aí vou em defesa do Edmundo. Ele não ouviu o apito porque a presença da torcida, o grito, a torcida se levantou. E aí o Edmundo não ouviu o apito. Mas não houve falta não, hein, Gerson? Corre atrás o Vasco, vai perdendo por 1-0 para o River. Supercopa dos Campeões pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. 1 para o Flamengo, 0 para o Vitória. Agora Edmundo, Burgos. Vai atrás o Burgos. Olha o Edmundo. E acaba com a festa. E acaba com a festa ali. O jogador... expulso Edmundo. Tá expulso? Deu um soco no Burgos. Não teve apelação. O árbitro veio com o cartão na mão e expulsou o jogador do Vasco. Precisa ver o lance de novo, hein? Apesar de todo o depoimento do Pascoal que tá ali, vamos ver. Cotovelo direito. Cotovelo direito. Quer ver? Olha lá. É o grande problema, Eu não tive nenhuma dúvida, porque o lance foi muito claro aqui à minha frente, Luciano. Ele foi agredido, o goleiro. Tá certo que o goleiro saiu afoito, não é a dele sair na marcação e até pisou algumas vezes no Edmundo. Mas daí a agressão tem uma distância muito grande, né? Mais uma vez fica, olha aí. Mais uma vez fica o exemplo e a discussão por que não se convoca o Edmundo para jogar numa seleção brasileira, né, Gerson? Ele acaba realmente colocando razão naqueles que dizem que ele é um desequilibrado dentro do campo. Não tinha necessidade dessa pancada. Ele sofreu uma falta antes. O árbitro deveria ter anotado isso. Deveria ter apitado. Não apitou. Pressionado por dois jogadores, ele deu a cotovelada. Não tinha necessidade disso. Ele deveria, sim, era se plantar para receber a falta. Porque um jogo desse com... Gerson, Oi. Aqui o Edmundo, você ficou o Edmundo? Edmundo não quer falar, continua querendo não falar, preferindo não falar com o jornalista. A imagem, tá certo? Não deixa dúvida, ele não precisa nem falar. Agora, o detalhe é que o jogador, principalmente o Edmundo, que é um jogador habilidoso, agora não dá mais tempo, e o Ivair, que é um jogador habilidoso, eles têm que levar essa bola da intermediária para dentro da área do time argentino e procurar ali uma falta. Não adianta ficar jogando aqui atrás o toque muito apurado, não dá jogo para isso, tá certo? Já não estava, e perdendo então, ele tem que fazer o que o argentino está fazendo. Com 2 toques, ele chega próximo à área do time do Vasco da Gama e começa a deixar o corpo para ter a falta. Olha, vai aí. Vasco com 10 jogadores. 1 para o River, 0 para o Vasco. Foi expulso Edmundo. Luciano. Aos 24 minutos. Diga. Alcir, o que fazer agora com -1? Perdeu um jogador importantíssimo, Edmundo, e com 1-0 contra. Bom, acima de tudo tem que manter o espírito do Vasco. Time que quer se classificar. Quer dizer, todo mundo agora tem que se sacrificar de qualquer jeito, se tornar em 2 cada jogador do Vasco para tentar virar isso. Alcir Portela, o auxiliar técnico, que hoje está no banco de reservas, recebendo instruções de Antônio Lopes pelo celular. Montserrat, Hernan Dias. Felipe vai correndo, vai pressionando Ayala para Burgos.
Há muito tempo eu não vejo um time se utilizar com um jogador a mais da posse de bola. O time do River está dando uma aula hoje aqui, hein? Montserrat partiu para a grande área. Tive a impressão que ele tocou no pé do jogador da Argentina, diz o chileno, ficou barato pro Vasco, hein? Quer ver? Não, pegou na bola. Situação dificílima do Vasco. Dramática até. Ramon em casa, fazendo festa, numa noite bonita. Toma um gol de falta. Edmundo perde a cabeça. Joga com 10. Quase 36 minutos desse primeiro tempo. Levantou o Felipe. Pé alto, acaba pegando o Galhardo, hein? E vai sair cartão amarelo vermelho. Felipe. Tá expulso o jogador do Vasco, Felipe. Olha a entrada do Felipe. Agora eu quero ver o que vai acontecer. Pra que isso? Esse não é o jogo. O jogo tá bom, o jogo tá ruim pro Vasco, não. O time do Vasco, se empatar o jogo, de repente vira o jogo. Ainda tem jogo pra caramba aí, ó. Falta um pedaço do primeiro tempo e todo o segundo tempo. Não é por estar com 10, tá certo? Que você tem que perder a cabeça e ficar com 3. Isso é brincadeira. O jogo tá bom. Agora, com -1, quer dizer, se já estava meio complicado, posicionamento do Ramon, por exemplo, e o Evair, tinha os dois na frente e saía um pouco mais do meio do campo. Poderia até trocar o Nasa de quarto zagueiro, porque eles só estão com um na frente, e empurrar o Mauro Galvão para o meio, que tem mais habilidade. Agora, sem mais o lateral esquerdo, aí já é brincadeira. Gerson, eu vi que o Felipe. Realmente, a gente está querendo complicar o jogo. Eu parei a jogada, não tinha nem amarelo, o juiz veio logo vermelho. Esse juiz veio para complicar. O árbitro está paralisando a partida porque os torcedores do Vasco atiram tudo no jogador que está contundido, que fica caído ao lado da maca. E o árbitro paralisou a partida. Enquanto não tiver segurança, ele não vai dar prosseguimento ao jogo. E a polícia assiste a tudo. Tá complicado. Tem gente querendo invadir o gramado. E aqui atrás do gol do goleiro Márcio, estão aqui cerca de 20 policiais, sendo 12 deles do batalhão de choque, que estão aqui parados, aguardando que sejam chamados para dar ali segurança ao banco do River, para que o jogo possa prosseguir. Tá aí a entrada, não tem como justificar que não tem cartão amarelo, não tem como justificar. Antônio Lopes foi lá conversar com o Galvão, foi conversar com o pessoal, você vê o desespero, tá aí, ó. Olha que tá o Antônio Lopes. Sendo aqui o Lopes, o que se faz numa situação dessa, Lopes? Vamos ver no intervalo agora o que nós podemos fazer aí, para ver se a gente tenta compensar aí com uma ou duas trocas aí, essas duas expulsões que nós tivemos. Tá visivelmente abatido. Não tem nem o que falar o Antônio Lopes, né? Cobrança para a equipe do Vasco da Gama, placar de 1 para o River, 0 para o Vasco, permanece no Maracanã, 1 Flamengo, 0 Vitória. Tá no fim do jogo. Olha o Burgos. Logo após a Supercopa para você, o Jornal da Noite com o Sérgio Rondino. Vai bater Juninho. Saiu o tiro errado, muito acima, tiro de meta. Bandeirantes, o canal do esporte. Galhardo. 1-0 River. Segundo tempo vai ser dramático, emocionante, sei lá eu qual é o adjetivo que a gente
pode colocar para você, porque o Vasco vem com tudo, não tem a menor dúvida. Mas com 9 jogadores. E o River com os 11. Não. Aí não. Aí não. Deu cartão amarelo, o juiz. Ramon. De graça, hein? Eu tinha que levar o vermelho. Não tem, olha, sem a bola, olha. É vermelho. Não tem necessidade disso. Tá correndo atrás. O time do Vasco da Gama não precisa nem mais sobra. Ele tem que ser um na frente, um atacante na frente argentino, um defensor, o outro sai. 2, aí 2 zagueiros. Agora, sem necessidade, porque mais uma expulsão é brincadeira, né? Bom, acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Vamos ver lá. O Antônio Lopes sai correndo. Ó, o Antônio Lopes. Ó, o Antônio Lopes. Vou ver aqui o Lopes. Ele tem que dar cartão vermelho pro 3 e o 4 também, que já estavam com o amarelo. Se ele deu pro Felipe e deu pro Edmundo, tinha que dar também. Tá então o desabafo do técnico do Vasco, Antônio Lopes, que promete mudanças na equipe para a segunda etapa. Luciano. Bom, termina o primeiro tempo aqui em São Januário, mais quente do que nunca. Agora dá o pique lá pro vestiário, o Antônio Lopes, ele que deveria demonstrar tranquilidade, né? Para ver se acerta alguma coisa no vestiário com a rapaziada do Vasco da Gama. A missão é muito difícil. Vai retornando o time do River, que vence o primeiro tempo por 1-0. Tá aí o treinador do River, o Ramon Dias. Aliás, foi um grande jogador, hein? E vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. Vamos ver se o Vasco, pelo menos, consegue tirar da cabeça os incidentes do primeiro tempo. E mesmo inferiorizado matematicamente com 2 jogadores a menos, possa virar o jogo em cima desse muito bom time do River. Vou ver aqui o Lopes. Qual foi o papo no vestiário, Lopes, com os jogadores? Vamos ver, nós compomos bem a defesa lá com o lateral direito. Vamos botar o Luizinho pelo lado direito. Vamos botar o Odivan, o Mauro Galvão, nada de lateral esquerdo. Ficar com 3 jogadores no meio campo, né? O Mauricinho pelo lado direito. O mais centralizado, o Juninho, pelo lado esquerdo, o Ramon. E mais enfiado, o Evair. Vamos ver com a saída pelo lado direito, Ramon pelo lado esquerdo, ver se a gente chega lá. Você mexeu, saiu quem para entrar o Mauricinho, Lopes? Saiu Maricá. Tá então confirmando a alteração no time do Vasco, Luciano. Saindo Maricá, entrando Mauricinho, camisa número 20. Número 3, peraí. Deixa eu falar com ele. Eu quero falar com ele, pô. Por que você disputou o número 3 e o número 4? Por quê? Por que tu tá beneficiando os caras? Tu tem interesse em beneficiar os caras? Por que tu tá beneficiando, rapaz? Tá aí revoltado o técnico Antônio Lopes contra a arbitragem do jogo. E o árbitro chileno, o Eduardo Gamboa, ouviu tudinho ali calado a bronca do técnico Lopes. Bom, tem 2 aspectos aí, né? O Lopes foi lá para mostrar pro juiz que com um pouco de pressão o juiz pode botar 1 ou 2 para fora do time do River. É isso que ele quer, para equilibrar o jogo. Só que tem um porém. O juiz chileno deve ter entendido tudo. Ele foi xingado, você ouviu. Ele foi chamado de ladrão. E outra coisa, ele disse que está beneficiando o time da Argentina. Você não tem a menor dúvida que vai ser suspenso pela Confederação Sul-Americana. E do jeito que estão as coisas acontecendo aqui, o estado do Vasco vai ser interditado por muito e muito tempo. Então tem esse porém também. O Antônio Lopes, num desespero, ele foi lá premeditadamente para ver se consegue pressionar em último grau o juiz, que vai apitar mais 45 minutos. É um desespero. Ele falou, eu vou por tudo ou nada.
Chegou o árbitro Gamboa aqui falando com os reservas da equipe. Todos para o banco, é o que diz o árbitro. E a polícia vai dar segurança. Foi o que ele disse, Luciano. É porque o pessoal do policiamento disse pro árbitro: o senhor faz o que o senhor quiser aqui que nós garantimos. E ele tá lá, foi lá, mandou a rapaziada ir lá pro banco. Veja a tensão do juiz, veja estampado no rosto do juiz chileno Eduardo Gamboa. Agora não tem a menor dúvida, hein, Jé? Você que já sabe de tudo de futebol, experiente. Primeiro lance de bola dividida de um jogador da Argentina dentro da área, pênalti pro Vasco. Primeiro lance mais ríspido, vai ser expulso um jogador da Argentina. Será que não? Isso pode acontecer devido a essa pressão toda. Sobre o policiamento não, porque tem bastante policiais aqui. Agora pode ser por esse lado, ele queira compensar um pedaço, dá um pênalti ali, quer dizer, se ele mete um pênalti ali, o Vasco vai pro jogo de novo. Se ele tira um jogador argentino, como até o Antônio Lopes estava ou está desejando, por 2 ou 3 entradas aí, fica de novo o Vasco no páreo. É isso aí. Bom, começa o segundo tempo desse conturbado River e Vasco, 1-0 River. Vamos ver como é que o Vasco vai se portar tecnicamente no gramado. Vai recebendo lá o Mauro Galvão. Lembrando só você que pode ter ligado agora, está passando agora pela Band na faixa 9, chegou em casa. O Vasco tem 9 jogadores, foram expulsos Edmundo e Felipe, enquanto que o River ganha por 1-0. E o gol foi marcado pelo jogador Gallardo, cobrando falta. No Vasco saiu lá o Maricá, entrou Mauricinho. Vai cobrar Ramon. Para o Vasco, o empate não serve, só a vitória para se classificar para as finais, semifinais da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Luizinho botou na área, dominou, quase essa bola fica lá pro Ramon, hein? Tem 3 jogadores do River, tem que ter cuidado com esse contra-ataque do River. Ele é rápido, bateu pro gol, bateu errado. Bateu para fora o jogador Monserrat, tiro de meta para a equipe do Vasco. Vamos ver o Vasco. A torcida está incentivando, o Vasco vai voltando, vai se aquecendo para o segundo tempo, 1-0 River. Mauro Galvão. Lançamento lá pro Ivaí. Bom toque pro Ivaí. Tá bem o Vasco, voltou melhor pro segundo tempo. Vai lá pra grande área, Mauricinho. Tem 2, ganhou dos 2. Girou atrás, olha a bomba. Pegou, largou, olha o gol, olha o gol. Afasta Burgos. Mauricinho teve tudo numa grande jogada do Vasco. Lindo lance, Burgos largou, Mauricinho demorou, não acreditou muito e Burgos fez outra defesa. Olha o River. Bola colocada aqui pro lateral esquerdo, vai se projetando o Placente. Berti. Placente pra grande área, falhou de Ivan, bateu, gol do River. Salas dentro da área, a bola passou pela cabeça do Ivan, caiu pro Salas, que bateu no canto esquerdo. 2 para o River, 0 para o Vasco. O Vasco teve há poucos instantes atrás a sua grande oportunidade. Olha aí, a bola passou pelo Ivan e o Salas não perdoou. Encheu o pé no canto esquerdo. 2-0 River. Agora é difícil, amigo. Agora só um milagre. Você vê que é o futebol, né? E olha que o Vasco voltou para o segundo tempo, se concentrou ali, foi para cima. Mauricinho teve a oportunidade, não fez, tomou o segundo gol. 2-0 River.
O River marcou o gol em 3 toques. No meio campo para frente, o cruzamento veio na medida. E olha que o Odivan passou pela bola e o Salas, o chileno, não perdoou. 2-0 para o River. O chileno não deve estar ouvindo nada que o Ivair está falando para ele. Saiu a falta, agora pegou na barreira. Na volta, passou pelo Márcio, tiro de meta. Pressão danada ali. Acertaram o Bandeira, hein? O Bandeira está com o bastão levantado e reclama de uma pancada nas costas, à altura da cintura. E as 2 alterações do Vasco estão autorizadas. Luizinho, número 5, sai para a entrada do jogador Moisés, número 18. Sai também o jogador Juninho, 16, para a entrada de Luiz Cláudio, 21. Agora o árbitro viu o Bandeira marcando o auxiliar número 2, Juan Riquelme, e está pedindo para que o seu auxiliar venha até o campo, Luciano. Foi atingido a Bandeira ali. Pois é, Zanfolim, você está observando tudo que está acontecendo, né, Zanfa? Luciano, eu estou vendo aqui e vocês já esgotaram, definiram um assunto. Na verdade, vai valer muito o relatório do árbitro para punição ao clube, ao Vasco da Gama, para punição ao técnico do Vasco da Gama. Mas além do relatório do árbitro, será importante também, já que funciona assim na Confederação Sul-Americana, o relatório do representante do jogo. Ao que me parece é o senhor Hildo Nejar, que é o representante dessa partida, e ele fará também um relatório para a Confederação Sul-Americana. Você matou a questão, o técnico do Vasco da Gama, ele tentou pressionar o árbitro para ver se conseguia alguma coisa nesse segundo tempo, não foi feliz. Penso até que o policiamento não agiu corretamente, que deixou que ele se aproximasse do árbitro, de modo que também, se o Vasco da Gama conseguir um resultado positivo ou empatar o jogo, o árbitro poderá considerar esse segundo tempo em razão de coação, de pressão, como uma partida amistosa, sim. Muito obrigado, Zanfolim, pelos esclarecimentos. Um advogado, nosso companheiro que sabe das leis esportivas, sabe tudo, está vivendo sempre esse tipo de problema. Um abraço, Luciano. Um abraço, Zanfa. Bom trabalho. Obrigado. Agora, vamos correr com o Bandeirinha, uns 4 policiais aqui, uma cena inédita, hein, no futebol. Olha lá. O Bandeira ele quer apoio. Olha lá, o Bandeirinha corre, o policial corre junto. Com o escudo. Com o escudo. Vai ser fácil pro polícia. Vai. Beleza. E vai se classificando o River. Olha que perigo, corre à sua direita, Luciano. E a torcida aqui vai embora, viu? A torcida vai saindo, vai deixando as dependências do estádio. Muitos torcedores aborrecidos, chateados, tristes, cabisbaixos. Porque a torcida do Vasco veio para incentivar, veio com a sua bandeira. Olha a cobrança. Mas realmente ficou difícil, né? E é uma pena, hein? É uma pena que o Vasco tinha tudo para jogar de igual para igual. Se não fosse a expulsão primeiro do Edmundo, depois do Felipe. Eu acho que em nenhum instante, Gerson, ninguém discutiu a expulsão dos 2 jogadores do Vasco. Ninguém, hein? Ninguém. É verdade. Mas também não podia discutir. O Edmundo dá uma cotovelada que todo mundo viu, até quem não está no estádio. E até quem não está vendo pela nossa televisão, tá certo? E o Felipe, ao invés de meter o pé na bola ou ameaçar chutar, ele chutou o ombro do Gajardo. Todo mundo viu. Ele queria o quê? Ainda vai dizer que entrou na bola? O Vasco não perdeu o jogo, ou não está perdendo o jogo. O Vasco entregou o jogo ao River Plate, que podia sair de igual para igual tranquilamente.
mesmo perdendo de 1 a 0, porque o Vasco é um time bom. Você vê que resiste até agora. Com 9, ainda está resistindo. O time do River é um time bom, toca bem, bem montado. Com 11, já é difícil você brigar contra um que sabe, né? Você inteiro. Você imagina todo quebrado do jeito que está. Está correndo atrás. É só pelo gás, mais nada. Berti. Luciano. Oi. Dá uma olhada atrás do gol do Vasco, o número de policiais como reforço que chegam agora aqui ao estádio de São Januário. É um reforço considerável, Berti. E tem um detalhe, antes do segundo gol do River, quase que o Mauricinho faz o gol de empate, que ia virar o jogo, hein? Ia virar o jogo. E o Vasco vem no amor, vem na garra, os jogadores estão em campo, são 9 contra 11. Mauricinho. Bandeirantes, o canal do esporte. E o Bandeirinha mais uma vez é atingido, hein? Tá deitado o Bandeira. E o juiz deu por encerrado o jogo, hein? O juiz parece que olhou pro representante e fez sinal que acabou o jogo. Olha lá. O juiz está acabando o jogo, hein? O chileno diz que não vai apitar mais. Olha lá o Ivair. A culpa é sua. Olha lá. Mauro Galvão. Vamos ver aqui na marca dos 25 do segundo tempo. O Valcir Portela, auxiliar técnico que comanda o Vasco no campo hoje, perguntou ao juiz, o árbitro Eduardo Gamboa, se o jogo havia acabado. Ele falou o que com você agora, Alcir? Acabou de dizer que suspendeu o jogo. Então vamos sair do campo, evidentemente, mas tudo que ocorreu aqui foi culpa do árbitro. Porque tudo que a gente for colocar agora vai parecer que é uma desculpa, que a gente tá chateado porque o Vasco perdeu o jogo, não. Aos 3 segundos de jogo, o Luizinho tomou um cartão amarelo porque fez uma obstrução. A expulsão do Edmundo foi lá no canto, eu não sei como é que foi. Mas, evidentemente, que ele é o grande responsável por tudo que aconteceu aqui. Eu vou dar uma chegada até o Dias. Ramon Dias. O Dias. Não pasó nada como eso en Argentina y ahora acá. Es lamentable por el público. Creo que River vino a jugar al fútbol y creo que demostramos que este equipo está para ganar esta copa y estamos muy contentos. Lástima por el público. Nosotros quisimos dar un buen espectáculo, nada más. Es lamentable. Lo lamentamos. Tá aí o Ramon Dias, que lamenta o treinador do time argentino. Eu vou aproveitar aqui agora, Luciano, vou ouvir aqui o Evair. Evair, você também concorda, Alcir, que o árbitro causou isso tudo? Você, na sua opinião, a expulsão do Edmundo também, a do Pedrinho, foram injustas? Não, a expulsão do Felipe, né? Perdão, do Felipe e do Edmundo. Eu acho que faltou um pouquinho de cabeça, assim. Eu acho que o nosso time, sabendo que precisa ganhar aqui dentro de casa, é só esperar o tempo passar, que cedo ou tarde, com tranquilidade, nós iríamos chegar ao gol. Como já tínhamos criado alguma oportunidade. O River veio, fez um gol de falta aí, muito bem cobrado, e o nosso time não teve cabeça, não teve tranquilidade para segurar, aguentar isso. E isso fez com que nós chegássemos nessa situação. Você então admite que o Vasco teve uma certa culpa nessa confusão toda? Eu admito que faltou tranquilidade ao nosso time. É lógico que a arbitragem também contribuiu um pouco. Tá aí um depoimento muito consciente do Ivair, né? Jogador que sabe das coisas, jogador com muita experiência, com muita tarimba. O Ivair definiu o jogo ali. Luciano, fala. Aqui o médico do Vasco, o Dr. Clóvis Munhoz, que examinou o auxiliar, o assistente número 2. O senhor constatou o que no Bandeira, Dr. Clóvis? Bem, eu procurei para oferecer um socorro médico. Ele me mostrou a região lombar e a região glútea, dizendo ter sido atingido por alguma coisa naquela região. Eu não vi num exame físico, numa inspeção que eu fiz, nenhum ferimento, nenhum hematoma, enfim, nada que justificasse uma saída dele de maca. De qualquer maneira, ofereci a ele o socorro que ele precisa. O departamento médico do Vasco tem toda a estrutura aqui dentro. Se ele precisar de alguma coisa,
o departamento médico do Vasco está à disposição para socorrê-lo. Mas volto a dizer, no exame que fiz no campo não vi nada na região em que ele alega ter sido atingido que justificasse uma saída de marca. Pois não, Luciano. Não, eu queria só depois que o Wilder Nejar fosse ouvido ali pelo Pascoal, que é o representante da confederação também, né, pelo lado brasileiro. Enquanto isso, nós estamos passando aqui pro amigo de todo o Brasil a expulsão de Edmundo, já que o Alcir não viu. Olha lá. Mas vai ver agora o Alcir. A câmera é clara. Olha lá, cotovelo esquerdo, ele nocauteia. Luciano, oi. Nesse momento, pelo menos 8 seguranças do Vasco da Gama isolam o Wilder Nejar com o presidente Antônio Soares Calçada do Vasco. Nesse momento, os dois conversam, amparados por alguns seguranças, para que o presidente do Vasco tente amenizar a situação ocorrida aqui no estádio de São Januário. Dá para ver claramente. Aí. Olha lá. Esse daí é o Wilder Nejar, o Calçada de óculos, ao lado do Wilder Nejar. Luciano, eu vou ouvir aqui agora o Juninho. Juninho, a sua opinião, o árbitro causou isso tudo? O Vasco também tem, o time do Vasco, alguma culpa nesse episódio de hoje? Antes de mais nada, eu acho que nós temos que reconhecer o futebol do River Plate, né? Eles vieram sabendo que o empate classificava a equipe deles. Eles fizeram uma marcação forte, conseguiram fazer logo 1-0. Eu, pelo menos, a expulsão do Edmundo eu não vi, estava longe. Mas o do Felipe, eu achei que realmente o Felipe fez uma falta sem bola. Mas talvez, eu acredito que ele não tinha nem amarelo ainda. O juiz talvez tenha se precipitado um pouco. Até porque, se fosse o contrário na Argentina, com certeza, né, os jogadores argentinos não seriam expulsos. Agora eu procuro ver mais o lado profissional. O River Plate apresentou um grande futebol, como eu falei. A nossa equipe sabia que tinha condições de vencer. Mas depois que perdemos um homem, ficou difícil. Imagina depois perdendo 2. Agora eu espero que isso aí não venha abalar a nossa equipe, já que temos um time bastante jovem aí. Estamos tendo uma excelente campanha no brasileiro. E temos que priorizar o brasileiro agora, pensando só no jogo contra o Bahia no domingo. Que o Vasco possa classificar em primeiro ou em segundo aí. E que a gente possa lutar por esse título brasileiro agora, esquecendo a Supercopa. Esse foi outro lance aí que o juiz esperou a sequência para depois dar cartão vermelho pro Felipe. Felipe pegou o ombro do jogador. Olha lá, tá expulso. Foi expulso. As 2 expulsões foram mais do que normais. Luciano, aqui o presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada. Presidente, o senhor também achou que o juiz causou isso tudo aqui no estádio hoje. A sua opinião sobre o que houve aqui hoje, qual é? Não, todos nós vimos o que houve. A arbitragem foi falha. Mas eu não percebi quando o Edmundo foi expulso, eu não percebi. Mas o juiz deve ter visto alguma coisa que nós não vimos. Agora, foi lamentável todo esse espetáculo, porque a torcida fez um sacrifício enorme para vir ao estado de São Januário, tarde, e não vê um espetáculo difícil, um espetáculo que não era isso que nós esperávamos. É sempre um gentleman, o senhor Antônio Calçada. Você vê que ele admite que não viu o lance do Edmundo, mas tenho certeza que quando ele olhar a televisão ele vai concordar. É um gentleman, não tem a menor dúvida. E ele retratou tudo, porque a festa que o torcedor do Vasco fez hoje. Quem chegou nas cercanias do estádio a partir das 7 horas da noite. A alegria que o torcedor veio, trazendo a bandeira brasileira. Sabendo que o Vasco tinha tudo para se classificar, isso é que a gente lamenta profundamente, mas lamenta mesmo pelo torcedor. O Vasco teve 8 pontos atrás, conseguiu tirar 6 pontos e tinha o jogo aqui para tirar os outros 2, ganhando, ficaria com 1 ponto à frente. Lamentavelmente não conseguiu. Muito bem, terminou, classificado o River, independente da decisão, venceu por 2-0. Nós temos aí os 4 classificados: River da Argentina, o Nacional de Medellín, o Colo-Colo do Chile e o São Paulo Futebol Clube do Brasil. 4 países que vão partir para ver quem é o campeão da Supercopa dos Campeões. Muito obrigado pela sua audiência. Ficamos muito tristes porque a gente achava que ia ser o maior jogo do ano e foi quase que o pior jogo do ano, né? Que pena, lamentável. A gente vai dormir triste hoje. Tem dia que você termina uma transmissão e você fala assim, que legal, que gostoso, né? A gente conseguiu levar para o Brasil inteiro emoções, jogadas maravilhosas, esse futebol que já é 4 vezes campeão do mundo, né?
Em São Januário, no Rio, Edmundo perde a cabeça e o Vasco perde a oportunidade de passar às semifinais da Supercopa da Libertadores. O River Plate jogava pelo empate e fez o primeiro gol, Galhardo de falta. Logo depois, Edmundo disputou a bola com o goleiro Burgos e teve uma recaída. A cotovelada acertou em cheio o rosto do jogador argentino. Edmundo foi expulso. Não demorou muito para Felipe se mirar no exemplo do companheiro e agredir Galhardo. Outra expulsão. E o Vasco ficou com 9 jogadores ainda no primeiro tempo. O técnico Antônio Lopes invadiu o campo para pressionar o juiz. De pouco adiantou. O River fez o segundo gol. Salas marcou. E a torcida perdeu a cabeça. Atirou pedras no bandeirinha Juan Riquelme, que saiu de campo na maca. O juiz chileno Eduardo Gamboa encerrou o jogo aos 27 minutos por falta de segurança. Vitória do River Plate por 2-0. A festa dos quase 10 mil torcedores no estádio do Vasco não passa da ilusão de que o jogo seria um espetáculo. Aos 5 minutos, Galhardo sofre falta de Odivan. Ele mesmo cobra e marca 1-0 para o River Plate. O início do pesadelo vem aos 23 minutos. Depois de um longo período de bom comportamento, Edmundo mais uma vez se descontrola. Ele agride o goleiro Burgos com uma cotovelada. Edmundo é expulso e a torcida também perde o controle. Objetos são lançados das arquibancadas. Os jogadores do time argentino se protegem ao lado dos jornalistas. O nervosismo aumenta ainda mais com a expulsão de Felipe do Vasco, depois dessa entrada violenta em Galhardo. O jogador é atendido fora do campo sob uma chuva de pedras. Primeiro tempo, River Plate 1-0. Muita confusão e pouco jogo. O Vasco, sem 2 jogadores, já não acha tão importante a vitória. Com 2 a menos, eu acho que nossa equipe não pode se entregar, tem que tentar até o fim aí. Buscar pelo menos um empate aí. Mas aos 5 minutos do segundo tempo, o Salas aumenta para o River, 2-0. Depois do gol, só cenas lamentáveis. A começar pela selvageria na arquibancada. Repare que um torcedor é covardemente agredido por outros 5. No campo, o bandeirinha Juan Riquelme é atingido por uma garrafa e reclama ao juiz. A partida continua. Mas logo depois, aos 25 minutos, o mesmo bandeirinha entra em campo alegando que teria levado uma pedrada na altura da cintura. O juiz chileno Eduardo Gamboa encerra a partida por falta de segurança. O Vasco está fora da Supercopa e o estádio pode ser interditado para competições promovidas pela Confederação Sul-Americana. O vandalismo, mais uma vez, estraga a festa do futebol.